Muito bem, olha o que está escrito em Mateus 22,14. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Você vê que, analisando esse versículo, já percebemos uma grande desproporção entre a quantidade que se chama e a quantidade que se escolhe. Você sabe o porquê? Você sabe a diferença entre ser chamado e ser um escolhido? Porque se chama muitos e porque se escolhe poucos. Há uma diferença, e essa diferença não só está ligada a uma desproporção numérica, tem algo por detrás disso, há um segredo relacionado por trás dessa quantidade de muitos e poucos. O segredo vai além de números, vai além de tudo que possamos achar que sabemos. Deixa eu te falar uma coisa, o Senhor Jesus, ao longo de sua jornada, ele chamou a muitos, chamou muita gente, tanto diretamente quando ele se dirigia à pessoa, ou indiretamente com o testemunho das outras através dos seus milagres. Muitos passaram a segui-lo, então muita gente era chamada. O que eu quero que você entenda logo a princípio é que o número de pessoas chamadas por Jesus não se limitou apenas a 12 ou aos 12. O número das pessoas chamadas foram bem mais que isso. Você vê que tem versículos que sempre diz assim, grande multidão o seguia. Até porque não faria sentido. Seria até mesmo contraditório ele dizer muitos são chamados e só escolher 12. Concorda comigo ou não concorda? Você vê que na praia não só tinha Pedro de pescador para chamar, tinha outros pescadores. Tinha um irmão de Pedro, André, que também era um pescador, e ele veio a Jesus, ele atendeu o chamado. Não só tinha Mateus de coletor de impostos, tinha outros coletores. Você vê que tinha Zaqueu, e ele também chamou Zaqueu. Jesus passou em muitos lugares, em muitas cidades, em muitas aldeias, e com certeza o que ele mais fez foi chamar. Então não eram só 12, era uma multidão. E o que prova que era uma multidão e também nos mostra essa diferença está aqui na própria palavra de Deus. Olha o que diz, depois você pega a referência para poder pesquisar. João 6,66. Olha o que diz. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12, porventura quereis também vós retirar-vos? Olha o que Jesus diz. Olha, vocês querem também me deixar? Vocês querem se retirar como eles? Vocês também querem ir? Vocês são livres para tomarem qualquer decisão. Jesus, em outras palavras, estava querendo dizer, olha, o bem que eu faço a vocês não faz ninguém refém de mim. O livre-arbítrio existe desde a fundação do mundo. Vocês querem se afastar de mim? Vocês fiquem à vontade. Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Nós 12 aqui, vamos para quem? Só tu tens as palavras de vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Aqui fica bem claro aonde eu quero chegar. Nessa passagem aqui já nos mostra o porquê da desproporção. O porquê que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Porque esses muitos não conseguem continuar sua jornada na caminhada com Cristo. Muitos acabam parando no meio do caminho. Por isso eles param a caminhada apenas nos serem chamados. E por não conseguirem permanecer nessa caminhada ao lado de Jesus, eles também não conseguem se tornar um escolhido, porque abandonam Jesus. Como diz as Escrituras, já não andavam mais com ele, já não andavam mais ao lado deles, foram andando um pouco mais para trás, foram andando, seguindo Jesus um pouco mais distante, e quando se deram conta, já não estavam nem mais no caminho, porque é assim que acontece. Antes de abandonar, a pessoa se distancia. E por pararem no meio do caminho e por se afastarem, ficam apenas no serem chamados. Muitos confundem o ser chamado com o chamado da obra.
Isso não tem nada a ver. Chamado da obra é vocação. Ser chamado por Jesus e vocação para a obra são coisas totalmente distintas, são coisas totalmente diferentes. Ser chamado tem a ver com a salvação. Se fazer escolhido já tem a ver com a obra. Ah, fulano tem chamado para evangelista. Olha como ele evangeliza. Ciclano tem chamado para obreiro. Olha como é que ele faz a obra. Ah, Beltrano tem chamado para o altar. Olha como é que ele prega. Não, isso não tem nada a ver com chamado. Isso tem a ver com vocação, com dons, aptidão. Tem a ver com o fazer, que só vem depois do sermos para Deus. E principalmente sermos salvos. Jesus chamou os 12, assim como um monte de outras pessoas. E quando ele chamou, foi com o intuito de primeiro dar a eles o principal, a salvação. Que eles entendessem e atendessem esse chamado, ao se arrepender dos seus erros, ao se arrepender dos seus pecados, ao atender esse chamado, ao segui-lo. E ao atendessem esse chamado em obedecê-lo, eles seriam salvos. Amém? Então o chamado de Jesus não tem nada a ver com fazer a obra, mas com o ser uma nova criatura, sepultando a velha com o batismo nas águas, deixando toda a vida errada de lado, transgressora e pecaminosa para trás. Já que eles estão seguindo Jesus no caminho, o que tem que ficar para trás é os pecados, é a vida errada, é a vida pecaminosa. Jesus chamava muitos porque o propósito principal era a salvação. Chamava muitos porque a salvação é para todos. Agora escolhia poucos porque a obra não é para todo mundo. Como falamos, nessa caminhada nem todos vão permanecer. E se não conseguem se manter firmes, como vão ajudar outras pessoas? Tá compreendendo? Então, é muito triste saber que nem todos vão permanecer. Mas o que mais nos alegra é saber se eu for chamado e for salvo, ele me faz um escolhido para a obra e me presenteia com um galardão. A salvação é para todos que forem chamados, mas o galardão não. O galardão é somente para quem, depois de serem chamados, se fazem escolhidos e se colocam à disposição como os 12. Os 12 queriam mais do que a salvação, queriam ser usados. Por isso, a diferença é essa: chamado é para ser salvo, escolhido é para salvar. Amém? Viu como não tem nada a ver uma coisa com a outra? Viu que vai além dos números, porque são poucos que se colocam à disposição do Espírito Santo. Enquanto ser chamado é feito por Jesus e para muitos, ser escolhido é feito por mim, porque sou eu quem me faço escolhido. Essa parte é minha, é decisão minha. Sou eu quem me coloco à disposição de Jesus. Essa é a parte que só eu posso fazer. Se eu só quero ser salvo, amém. Continue apenas seguindo. Não abandone nem se afaste de Jesus na caminhada. Agora, se eu quero ser escolhido, é Jesus quem vai dizer o caminho para onde eu vou. Sou eu que me faço um escolhido. É você quem se faz, amém? Então são duas coisas totalmente diferentes. Chamado e escolhido. Você vai entender essa diferença agora. Você vê que nem todos que são chamados para a salvação se fazem escolhido para pregar, se fazem escolhido para ser obreiro, evangelista, ser um ganhador de almas. Quer ver? Você vai entender agora. Jesus chamou Mateus, sim ou não? Mateus, ele era coletor de impostos, mas Jesus também chamou Zaqueu, que também era coletor de impostos. Quem se colocou à disposição para a obra? Mateus ou Zaqueu? Mateus. E Zaqueu se arrependeu e houve salvação. Então é como eu me coloco no meio do caminho que me faz um escolhido. Quando eu me deixo ser usado por Deus, quando eu me coloco como um instrumento na mão do Espírito Santo, e não apenas sentado ouvindo mensagens,
Todos vão começar iguais, sendo chamados, mas alguns buscam mais e outros menos. E se você se faz um escolhido, quando depois de chamado e vierem as lutas, as perseguições, as tentações, mesmo assim você não abandona. É dessa forma que você se faz um escolhido. Você caminha até o final e ainda traz pessoas para o caminho junto com você. E a diferença é essa, é que os escolhidos também chamam e os chamados apenas seguem. Cadê o livro de Zaqueu na Bíblia? Você não vê. Você vê o livro de Mateus. Os dois eram coletor de impostos, mas não tem o livro de Zaqueu, porque Zaqueu parou apenas no chamado. Ele só quis ser salvo, ele só queria seguir, ele só queria isso, enquanto Mateus queria mais. Você vê que quando muitos dos seus discípulos os abandonaram e já não andava com ele, os 12 também poderiam ir com esses outros que abandonaram Jesus, mas eles decidiram ficar, eles decidiram permanecer, eles decidiram continuar nessa caminhada. Muitos deles deixaram por conta de diversos motivos: fraqueza, desânimo, palavras que ouviram. Tem gente que se afastou pelo que escutou da boca de um membro, da boca de um obreiro, da boca de um pastor. Perderam o chamado à salvação, onde eles podiam se colocar ou terem se colocado como instrumentos na mão de Deus, mas preferiram ser instrumentos em outras mãos. Se afastaram pelo que ouviram, se magoaram com palavras. Olha o que Pedro ouviu de Jesus: arreda Satanás. Pedro tinha tudo para abandonar aqui, mas quem chamou Pedro queria o escolher também, e Pedro sabia disso. Entenda, a palavra de Deus não é só promessa, milagres ou bênçãos. Enquanto está nisso aqui, muitos continuam seguindo. Mas quando o assunto começa a ser disciplina, exortação, abandonar o pecado, negar as próprias vontades, eles usam isso de pretexto para abandonar Cristo. Muitos chamados vieram por conta dos milagres, por conta de cura, por conta daquilo que Jesus fez por eles. O escolhido entende que o mais importante é seguir Jesus por amor a Ele, por amor à sua palavra, independente de milagre, Ele fazendo ou não fazendo, e não me separa do amor que Ele demonstrou por mim primeiro, independente de milagre. O escolhido se coloca como instrumentos na mão dele. Você vê que Pedro, quando Jesus perguntou aos 12, vocês também querem? O que é que Pedro disse? Vamos para quem? Só tu tens a palavra de vida eterna. O escolhido não está só pelos milagres, mas pelo amor à palavra, pela salvação, porque é a palavra quem traz salvação. Nesse momento aqui, em que todos os abandonou e só ficou os 12, eles se fizeram escolhidos. Não abandonaram a fé, não abandonaram Jesus, então Jesus os capacitou mais ainda. Amém? Se faça um escolhido. Como? Permanecendo. E Deus vai usar você na sua aptidão para ganhar almas. É como aquele louvor da Cassiane: meus dons e talentos são para te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti, porque tu és meu Senhor e meu Deus. Amém? Deus quer usar você. Se faça um escolhido. Só permaneça. E talvez essa venha sendo a sua maior dificuldade: permanecer. Talvez você vinha seguindo Jesus a uma certa distância, vinha seguindo já de longe. Essa palavra veio para trazer você para perto. Ele te traz para perto, sinta-se resgatado. Ele para todos num lugar para ir só a você que se distanciou, como aquela ovelha que se perdeu e o pastor deixa as 99 lá no aprisco e vai atrás só de uma, como ele fez com Pedro. Em um dado momento, Pedro quase se perdeu, mas ele voltou, ele permaneceu. E olha no que Pedro se tornou depois. Pedro se fez um escolhido
que até a sombra curava. Amém? Uma coisa é certa: Deus te chamou para te salvar e Ele quer que você permaneça para te fazer um escolhido, porque Ele quer usar você. Os escolhidos são aquelas pessoas que se colocam como instrumentos na mão de Deus. Entenda que se Jesus chama muitos, é porque a intenção dele é que todos sejam escolhidos. Mas não depende dele, depende da pessoa, é ela quem se faz. Então, a linha que separa o chamado do escolhido se chama permanecer, se colocar à disposição. A diferença é que um é e o outro faz, então se faça. Lembre-se de Zaqueu e lembre-se de Mateus. Os dois eram cobradores de impostos. Jesus chamou Zaqueu, Jesus chamou Mateus. Os dois foram salvos, mas só um se fez um escolhido. Amém? Só um permaneceu e se colocou à disposição de Jesus para, depois de ser salvo, salvar. O maior desejo do Senhor Jesus é que todos os chamados se fizessem escolhidos. Por isso que Ele chama muitos, mas nem todos permanecem, mas nem todos se deixam ser moldados e lapidados para a obra. Então, se você tem tido dificuldade para continuar no caminho, você tem tido dificuldade em permanecer, faça uma oração sincera, faça uma oração agora, faça essa oração, que o Deus que te chamou e quer te escolher, Ele vai te ouvir, Ele vai te atender. Ele deixou os discípulos em um determinado lugar só para ir falar com aquela mulher no poço. Ele é o Senhor que enfrenta até tempestade, se for necessário, para ir falar contigo. Então, se você já foi chamado, se faça um escolhido. E se você está à beira do caminho, Ele está chamando você. Olha, que Deus te abençoe, que essa mensagem ilumine a sua mente, fortaleça a sua fé e que você permaneça, para que o Espírito Santo te faça um instrumento na mão dele. Que Deus te abençoe grandemente.